Quem escreveu nossas histórias também escreveu nossas vitórias. Temos o hábito de sempre justificar que a culpa é do outro. E isso é algo que você já ouviu muito, que quando você para, às vezes, para analisar no seu momento de serenidade, você faz meia culpa em outras áreas da vida. Mas quase sempre, se você for apertado, vai aparecer o velho homem, a velha mulher, dizendo que a culpa é do outro. Eu não consigo porque o examinador foi ruim na avaliação do teste físico na prova, eu não consigo porque de repente não sou tratado como mereço, e sempre a justificativa vai recair sobre o outro. Isso é um hábito. Nós fazemos isso desde sempre. Nós fomos educados com a palavra não. É dessa forma que as crianças são educadas. Vai mexer de repente na tomada? Não mexe aí! Vai abrir a porta do armário? Não faça isso! Tudo é com base no não. Então nós vamos criando uma personalidade para nós e outra para o mundo. Pois, como nós temos desejos refreados, reprimidos, vontades que não podem ser satisfeitas de repente por conta do não, porque o outro nos limita sempre em contato a uma relação para que nós formemos o nosso eu, sempre a culpa vai ser do outro. E dessa maneira a gente vai responsabilizando a vida por tudo. Perceba, quase sempre as pessoas têm inveja de nós. Não somos nós a sermos os invejosos, não é? Ah, porque aquela pessoa tem inveja de mim? Ah, porque aquela pessoa não gosta de mim? Ah, mas nós não percebemos o porquê que de repente tem aquele comportamento. Perceba que as pessoas que encontram coisas ruins na vida, encontram isso no relacionamento, no trabalho, em todas as áreas da vida. E aquelas pessoas que são aceitas, que são benquistas, conseguem isso em todas as áreas da vida. Se você parar para perceber, quem foi chefe no serviço anterior vai ser no posterior, vai ser líder sempre. Já foi representante de sala, já foi de repente chefe na outra empresa, porque isso é um pouco do que nós somos. Então, a questão de culpar os outros, de repente, pelos nossos fracassos, é normal, porque é difícil arrostar e perceber que a gente não fez o esforço que deveria ter sido feito. Se você levar isso para o lado do concurso público, por exemplo, se nós temos um teste de aptidão física, quase sempre há aquela irresignação do ser humano de imaginar que o avaliador, de repente, tratou outros melhores do que nós. Se nós levarmos isso para o campo pessoal, é porque sempre a outra pessoa não consegue nos compreender. Nós sempre somos amados menos do que gostaríamos. Se nós levarmos isso, de repente, dentro de um ambiente de trabalho, da chefia, somos preteridos ou sempre temos os serviços mais difíceis. É quase sempre colocando a culpa no outro que a gente acaba se diminuindo. Na verdade, o maior cúmplice do opressor é o oprimido. Ninguém pode se sentir menosprezado, de repente se sentir menos, se não permitir. Se alguém chegar para você e falar palavras duras, tipo, você é um lixo, se você não se sentir dessa forma, você não será. Se você tiver uma autoestima, se você tiver um autoconhecimento, uma autoimagem como você se vê, autoestima como você se sente, autoconhecimento é aquilo que você sabe. Você se conhece, você é especialista em você. Então você vai perceber o que você merece, o que você não merece, o que você é, o que você não é. E quase sempre nós somos muito bons em alguma coisa e deficitários em outra. É assim durante a vida toda. Mas o hábito de culpar o outro faz com que a gente tenha, de repente, os olhos escurecidos por uma realidade que, se olhássemos, poderíamos corrigir. E é duro demais a gente ser, de repente, fiel ao que nós enxergamos de nós mesmos, porque às vezes machuca. Às vezes machuca a gente olhar e perceber que nós somos às vezes imaturos, que nós somos às vezes pessoas que não se esforçam como deveriam, e pessoas que às vezes negativa, pessimista, que nós somos pessoas incapazes porque o sarrafo do limite está abaixo. Quando você vai observar aquele salto com vara, quase sempre tem que se passar um sarrafo, né? Coloca um sarrafo, e a pessoa vem correndo, faz com que a vara envergue e você passe por cima do sarrafo. E quase sempre a gente coloca o sarrafo bem perto da nossa cabeça, para a gente poder passar com tranquilidade. Quando a gente vai colocando mais alto, às vezes a frustração de não conseguir passar faz com que a gente se volte contra o outro. E a autorresponsabilização sempre é nossa. Então, a próxima vez que alguém cobrar alguma coisa de você e você for responsabilizar o examinador, teu pai, tua mãe, teu namorado, tua esposa, teu esposo, seu chefe, perceba a tua conduta. Pode ser que você já não caiba mais dentro daquele lugar, dentro do relacionamento, dentro da empresa, dentro do concurso público, e aí é necessário voar, talvez descer de um monte para subir em outro, é preciso abandonar para ir para uma outra situação, se você não tem capacidade. Então, se adeque àquilo. Ou você cabe dentro de uma instituição, dentro de relacionamentos, ou se então você já não cabe mais, você deve procurar outra coisa.
Mas fazer com que a gente sempre se justifique e sempre atribua a responsabilidade ao outro, que não vai mudar, porque você tem o poder de mudar você, não o outro, faz com que você fique infeliz, triste. Talvez seja pela educação do não, talvez seja pela autoestima baixa, pela falta de autoconhecimento, pela autoimagem, de repente não focada como deveria ser. Mas você é um ser humano. E todas as coisas grandiosas do mundo, feitas por um ser humano, tinham as mesmas características que você. Então, se você desejar, você conseguirá. Mas, ao atribuir sempre a responsabilidade para o outro, você acaba deixando de ser protagonista da sua vida para ser um coadjuvante da sua própria história. Eu que acredito em Deus, acredito que tem uma linda história escrita por Ele para que a gente viva. E assim eu vou sendo o ator de uma história perfeita que um autor espiritual fez para mim. Basta que eu reconheça meus dons, talentos e virtudes para desenvolver isso. E a culpa nunca é do outro, sempre vai ser minha. Eu acredito muito no seu potencial. E você? Acredita em você? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Reprograme-se e viva feliz.